was having dinner at a friend's house, this director, and he had some kids, and there was like a 13-year-old, a 15-year-old, a 17-year-old, and they hadn't seen the film The Matrix. And so the director's like, well, why don't you just tell them what it's about? So I start to say, well, there's this guy who's in a kind of virtual world, and he finds out that there's a real world, and he's really questioning what's real and not real, and he really wants to know what's real. And the young girl was like, why? And I was like, what do you mean? She was like, who cares if it's real? And I was like, what, you don't care if it's real? And she was like, no. Isn't that wild? It's awesome. Olá, consciência. Onde é que os jovens levam vantagem para compreender e aceitar a possibilidade da ideia de que vivemos em uma Matrix, ou que vivemos em uma realidade virtual, ou que vivemos em algo que funciona como se fosse uma simulação? Meu nome é Mário Jorge, eu estou sempre aqui trazendo ideias do físico especialista em consciência Tom Campbell, e na minha própria experiência de vida, que possam ser úteis para você. Eu publiquei recentemente um vídeo curto aqui no Instagram sobre o Neo de Matrix, o Keanu Reeves, conversando em uma entrevista e comentando que ele estava na casa de alguns diretores, amigos deles, e tinham crianças mais jovens, em torno de 12, 13 anos, algo assim, e surgiu na conversa o filme Matrix, é claro, né? E as crianças não faziam a menor ideia do que era o filme Matrix, do que se tratava. Aí pediram para que o Keanu Reeves explicasse sobre o que era. E o Keanu Reeves explicou de forma breve, né, que tinha a ver com o fato, a possibilidade da realidade em que as pessoas estavam naquele filme não ser uma realidade real, né, ser uma simulação. E aquela dúvida entre as pessoas entre o que era real e o que elas preferiam, né, no filme. Algumas preferiam permanecer na ilusão e outras preferiam descobrir qual realmente era a realidade que estava por trás daquilo. E ele ficou extremamente surpreso, falou que era awesome, era realmente algo assim surpreendente ele ter explicado aquilo, quando estava explicando aquilo para as crianças questionarem aí, mas para que um filme desse, né, por assim dizer? Qual é a dúvida, qual é a preocupação? Por que a preocupação em descobrir o que é real ou não é real, em saber se a realidade que vivemos é real ou não? E ele ficou, vamos dizer assim, bestificado com a reação das crianças, com a naturalidade, isso é o meu ponto de vista, né, do que eu interpretei da reação dele, baseado na minha própria experiência. Ele ficou chocado porque, positivamente ou surpreso, com a facilidade com que as crianças levavam a questão em considerar a realidade como sendo virtual e não estar preocupadas se ela é mais real ou menos real por causa disso, né? Vale comentar também que é algo que o Tom, vamos dizer, prevê há vários anos já, né? Que com a entrada dessas novas tecnologias que vêm ocorrendo com relação à simulação, à virtualidade, a videogames, são coisas que estão na vida das crianças hoje desde o momento em que elas nascem, né? Elas lidam com celular, com TV, com videogame, e agora com multiverso, né? Com esse conceito de realidades paralelas, seja nas histórias em quadrinhos, nos filmes da Marvel, ou vários outros filmes que têm tocado esse tema. E isso é muito chocante, a diferença do tempo que se passou, né? Para mim, hoje eu estou com 64 anos, o filme Matrix parece que foi outro dia, né? Mas foi em 1990, já foi no outro século, né? E foi um filme bem chocante para a maioria das pessoas, mesmo para aqueles que não se tocavam da profundidade do assunto, que não percebiam que o que estava sendo tratado ali
era o mito da caverna de Platão revivido em forma eletrônica moderna, né? Que era o fato das pessoas estarem podendo continuar imersas na realidade virtual que elas viviam, imersiva, poder continuar na caverna, versus escolher descobrir que a realidade era mais ampla, escolher despertar, né? E descobrir que aquilo era uma mera experiência virtual, né? Era uma experiência de vida, mas que não era a realidade maior, que existia algo maior que gerava tudo aquilo, toda aquela experiência. E assim, como a gente já tem no próprio mito da caverna de Platão, existe grande revolta por parte dos que ficam na caverna, quando aquele que saiu e descobriu a verdade maior tenta trazer esta verdade para os outros que ainda estão presos e felizes. A ilusão da realidade como sendo as sombras na parede da caverna, ou, né, no caso do filme Matrix, como sendo aquela realidade imersiva em que eles viviam, e não querendo sair daquilo, ou às vezes descobrindo como eram as coisas e tentando voltar de algum jeito para a ilusão. Então, é muito chocante isso, é chocante desde sempre, desde Platão, sei lá, 500 anos ou por aí antes de Cristo, né? Então já existia esse dilema de pessoas que viviam fora da realidade, ou que viviam dentro da ilusão, como queira chamar, e que elas não estavam muito a fim de despertar, né? E até reagiam, né, de forma bastante agressiva com relação a qualquer esforço de fazer isso, de trazer esse despertar para elas, né? Porque, não, mas olha, se descobrir que a realidade é maior é algo tão positivo, como que a pessoa não quer saber? Não, tem pessoas que não querem saber, depende do grau, do estágio de imersão e de evolução que cada um está. Se não chegou o momento, esta pessoa, a tendência dela, eventualmente, talvez da maioria, seja resistir a isso, né? Então foi o que aconteceu com a gente, né? Para aqueles que tiveram a oportunidade, que estão vivos ainda, como eu, tiveram a oportunidade de ver o filme Matrix lá atrás, né? Se alguém preferir a pronúncia em inglês, Matrix, né? Mas estamos no Brasil, então vamos deixar por... O certo seria traduzir para Matriz, mas ninguém chama o filme de Matriz, a gente chama o filme de Matrix, né? Então o Neo, o Keanu Reeves, está discutindo isso e está mostrando que para a juventude mais tenra, que já vive imersa na virtualidade disponível com a tecnologia hoje em dia, isso foi o que o Tom prevê já há vários anos, né, praticamente desde que ele escreveu os livros também em 93, que ia acabar chegando um momento em que as pessoas não iam ter tanta resistência ao conceito de vivermos em uma realidade virtual, porque isso seria parte do nosso dia a dia, e essa juventude que crescesse nesse dia a dia não teria essa resistência. E ele comenta, inclusive, que isso influenciaria os novos físicos, né? Porque os novos físicos dessa nova geração, que já nascem dentro desse conceito de virtualidade fácil, eles terão mais facilidade, menos resistência, como a população em geral, os físicos também, em considerar a possibilidade da física digital, que prevê que a realidade é virtual, como já mostra a física quântica, que a realidade é baseada em informação. As partículas são informação sobre possibilidades e probabilidades, nada mais do que isso. Não existe matéria, existe um grande vazio, e lá no fundo é informação. Então eu costumo dizer que a realidade é renderizada, ela não é materializada, porque não existe matéria envolvida, existe apenas informação, do mesmo jeito que o meu celular, que a minha câmera, que o meu computador leva para o seu celular, né, para a sua tela, a minha imagem, o meu som, né, o meu áudio, e renderiza na tela que você está assistindo agora. Você também está renderizando o sinal da realidade tridimensionalmente, com uma qualidade de definição muito maior, porque vem da fonte de consciência. O sistema de consciência maior está gerando a imagem para este cenário que a gente vive, e nós estamos recebendo, interagindo com isso, decodificando os zeros e uns, transformando a informação em algo consistente que parece sólido pelas propriedades do programa,
né? Tem gravidade, tem toque, tem cheiro, tem sabor. Então, você está imerso nessa programação. E isso é o que a gente postula aqui. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas quem conhece um pouco de My Big Toe, quem não conhece, fique à vontade para conhecer outros vídeos e outras postagens que a gente faz constantemente. Pode acessar todos os vídeos salvos aqui no YouTube também. Então, todos os vídeos que eu faço no Instagram também eu salvo no YouTube, e alguns que já são diretos no YouTube. E tem material do Tom traduzido e tem o material original do Tom, que você também pode assistir hoje em inglês, com a legenda, a tradução automática para português, que a tradução automática está bastante melhor. Então dá para assistir razoavelmente os vídeos do Tom com a legenda e tradução automática para português, e todos aqueles que a gente já dublou ou legendou em português, e mais os próprios vídeos que eu mesmo faço, como este aqui, e que estão disponíveis aí todos com mais facilidade no YouTube, apesar de estar muita coisa no Instagram também. No Instagram fica difícil achar vídeos mais antigos, né? Então você pode buscar isso no YouTube, no nosso YouTube. Nosso Instagram é @mybigtoe.campbell, @mybigtoecampbell, esse é o Instagram. E o nosso YouTube, eu acredito que ele, além de @mybigtoecampbellbr, o Brasil, não lembro exatamente agora, mas você acha com facilidade. Se procurar Tom Campbell português, My Big Toe, facilmente você acha o nosso canal, ou aqui na bio do Instagram você pode procurar e tem um link que vai te levar para o YouTube, onde você pode ver mais vídeos. Então, de qualquer forma, voltando ao fio da meada, a expressão de surpresa do Keanu Reeves, ela vem do fato porque ele não esperava esse tipo de reação. Ele está acostumado, provavelmente, a maior parte do tempo, trata com pessoas de idade mais aproximada e pessoas que conhecem o filme Matrix, e ele se lembra da época, de toda a revolução que esse filme causou, e agora vendo com a juventude tenra, eles nem estão preocupados, né, com essa questão da realidade ser real ou não real. A realidade é o que eles estão experimentando, se ela é virtual e se ela é real ou não é real. Eles estão experimentando, para que ele vai questionar a realidade de algo que ele está experimentando? Isso é extremamente positivo, por um lado. Tudo tem lados positivos e negativos. Eu fiz a postagem e rapidamente alguém lá também já questionou, e não está incorreto em questionar isso, dizendo que não acredita que seja assim, porque a juventude, na verdade, está, vamos dizer, está mais distraída e mais embutida em todo esse processo virtual, e distraída com os meios, com as redes sociais e tudo mais, e está mais dormente do que a nossa geração. Bom, peraí, veja, a nossa geração, eu, quando estava lá atrás, estava dormente também. Em um ponto do processo, devido à dor, eu comecei a despertar, e devido a prosseguir estudando e me aprofundando, fui despertando e percebendo as coisas. Então, hoje eu estou mais desperto. Mas se você pegasse quando eu tinha 10, 12 anos, né, ou 15 anos, ou 20 anos, ou 30 anos, ou 40 anos, eu estava totalmente imerso na Matrix, achando que ela era tudo que havia, e que o mundo era material, e que a ciência sabia já quase tudo que havia para saber, e eu também, por consequência, como acompanhava a ciência, também já sabia quase tudo que havia para saber, e que, né, provavelmente não existia nada antes desta vida para mim, e não existia nada depois desta vida para mim, né? Era uma crença ligeiramente materialista, ainda achando assim, com uma suspeita no fundo de que a coisa toda funcionava de uma forma muito surpreendente para ser acidental. Então isso sempre ficou lá atrás, na minha mente, ficou essa curiosidade, essa abertura potencial, mas sem pôr muita fé nessas coisas. Então era uma resistência grande. Quando você vê o filme Matrix, não quer dizer que você entende ele à primeira vista, né? E você não entende o que ele está por trás, a simbologia que ele é. Quando eu assisti o filme Matrix, eu nem sei se eu conhecia o mito da caverna, ou se eu conhecia, pouca atenção dava para ele. Eu não sabia que uma coisa era exatamente a outra, né? Então, e a minha resistência já foi muito maior. Então, após passar por um processo de amaciamento
via sofrimento, eu comecei a prestar mais atenção nas coisas e a buscar mais a evolução e a despertar, ok? Antes disso eu estava dormente, então não dá para dizer que a juventude, nossa geração está melhor que as anteriores, ou que as atuais, né, as mais jovens. O fato é que, o que está em pauta aqui, é que eles têm mais facilidade de lidar, porque é muito difícil. Eu estou aqui fazendo vídeos para a maioria das pessoas maiores de 20 anos, em geral maior de 30, em geral maior de 40, né? Existe uma minoria de jovens acompanhando aqui, a massa, vamos dizer, deve estar aí entre 40 e 60, ou por aí, ou entre 40 e 50, então assim, entre 30, vamos dizer, entre 30 e 50, eu acho que seria uma maioria, e mais, né? Até 60 ou mais, e menos para a juventude. A molecada não tem tanto interesse nesse tipo de assunto, e isso é que levanta essa questão. Eles têm esta facilidade, então eles vão resistir menos à ideia da realidade como virtual, mas enquanto eles não se aprofundarem disso e entenderem as consequências, também não vai ser necessariamente útil para eles. Mas não ter a resistência já vai ser ótimo, porque quando você percebe, e é esse o esforço do Tom em trazer essa questão da realidade virtual para nós, o que isso adianta para você? Né? Adianta no seguinte: se isto aqui é virtual, se eu sou uma consciência pilotando um avatar, como se fosse num videogame, dentro de uma realidade virtual, a fonte dessa realidade virtual, que no caso para nós é uma consciência maior, um sistema maior de consciência, que está gerando o ambiente, está interagindo com o jogador, a consciência que também está fora do jogo, eles não estão dentro, nem a fonte do jogo, nem o computador que gera o jogo está dentro do jogo, nem o piloto do avatar está dentro do jogo. Então estamos fora do jogo, estamos naquilo que a gente chamaria de não físico. Aqui dentro a gente chama de físico, tudo que não está aqui dentro é no não físico. Então o computador está no não físico, a fonte de consciência está no não físico, e a minha consciência pilotando este avatar está lá. Então o que nós somos está em outro mundo e não perece, não morre, continua, consciência não tem fim, ok? Então a nossa experiência como avatar, exatamente como no videogame, é limitada pela duração do avatar. E quando eu perco este avatar, eu tenho facilidade em adquirir outro avatar, né? Experimentar, me manifestar através de outro avatar. Então a consequência maior é que a morte não existe. Se a morte não existe, eu não preciso ter medo da morte. A morte é o grande desconhecido. E se eu não tenho medo da morte, do grande desconhecido, eu não preciso ter medo de mais nada. Todo o resto é quase irrelevante ter medo. São medos menores, eu posso lidar com eles e aconteça o que acontecer. No pior caso, se eu morro, eu não morri. Então ninguém morre. Então isso é uma consequência extremamente positiva, e ela é uma consequência metafísica vindo da física digital, ok? Então, com a física digital, a gente tem essa vantagem. Então, esta questão da realidade virtual, ela é muito pouco aceita pelas pessoas mais idosas. Se você disser que a realidade é uma ilusão, e que a realidade é um sonho, que a realidade é maia, né? Muita gente vai acreditar em mim. Mas não é para acreditar, não adianta acreditar e não vai resolver nada para você. Mas todo mundo aceita, ou pelo menos boa parte das pessoas aceitam com facilidade. Agora, se eu digo que a realidade é virtual, baseada em informação, eu estou dizendo a mesma coisa, que é dizer que ela é um sonho, que ela é uma ilusão, que ela é maia, mas aí tem a resistência, né? E essa resistência não existe para os mais jovens. Então, os mais velhos, né, em geral, viveram mais, passaram por sofrimento, se aprofundaram, estudaram, muitos despertaram e por isso estão me seguindo aqui. Eles têm mais facilidade, estão mais despertos em entender conceitos profundos, conceitos metafísicos, saber sobre o mito da caverna, entender a dupla interpretação que se pode dar no filme Matrix, entender, perceber estas coisas, perceber que a realidade não é exatamente o que ela parece à primeira vista, que a gente experimenta aqui. Mas quando entra nessa questão, mas essa realidade é virtual, então é fake. Então é fake. A primeira coisa que vem na cabeça é que é fake. Escuta, essa palavra está desgastada, todo mundo chama tudo de fake. Veja, o que é real para você? Real é aquilo que você experimenta. Você está experimentando esse vídeo agora, esse vídeo está sendo real para você. Você está experimentando esta informação,
está sendo real para você essa experiência. Tudo que você experimenta, você tem a oportunidade de fazer escolhas e de aprender. Consciência é percepção que faz escolhas. Assinado Tom Campbell. Então você está percebendo opções, fazendo escolhas e vendo os resultados dela e aprendendo ou desperdiçando. Esse é o processo da vida resumido em uma frase. Ok? Então é isso que você está fazendo. Então seja aqui, nesta realidade que parece material, quer eu chame ela de virtual, quer eu chame ela de ilusão, né? Ou quer eu esteja numa realidade de sonho. Você pode aprender em realidade de sonho, por que não? Né? Você não é burro, você está vendo as coisas, algo acontece lá, do mesmo jeito que poderia estar acontecendo aqui, e você pode aprender algo lá. O ser, a consciência que você é, está experimentando aquilo também. Né? No nosso caso, a maioria das vezes a gente não lembra no dia a dia dos sonhos, mas às vezes lembra. E aquelas experiências de sonhos são úteis também. Toda experiência que você tem, para você é real durante a experiência. Então, a experiência durante um sonho, ela é tão real para você como esta aqui. Aí, quando você vem para cá, você começa a achar defeito e um monte de coisa, e esquece rapidamente e larga. Mas lá, você nem lembra daqui, a não ser que seja um sonho lúcido. Né? Então, e essa questão da juventude facilita para eles não ter esse bloqueio de falar em realidade virtual, porque eles podem chegar, através da tecnologia, dos videogames e da ciência, a uma percepção maior da realidade sem a barreira de querer que a realidade seja material e sem ficar discutindo o que é real ou não é. Agora, é claro que, como alguém apontou, também pode estar aceitando isso com facilidade, mas não ter despertado o suficiente para ver que mesmo que ele considere que essa realidade seja virtual num primeiro momento, ele continue levando a vida sem se aprofundar muito. Mas vai facilitar a percepção deles nesse aspecto, ok? Então, para os mais velhos, para os mais antigos, para os mais experientes, esse despertar maior que você já chegou, ele vai te ajudar. Agora, mesmo assim, você ainda vai ter dificuldades em lidar com a informação que eu dou para você, que o Tom dá para você, de que a realidade é virtual, ok? Que é baseada em informação, que a própria física quântica também reforça. Tá? Então você tem dificuldade para lidar com isso em geral. Alguns vão ter mais, outros vão ter menos. Eu, a essa altura, tenho muito pouco. Para mim é tudo informação a essa altura, né? Salvo alguma coisa que esteja escondida aí por algum canto que eu ainda não percebi. Mas assim, eu tenho essa coisa bem imbuída depois de muita experimentação, de muito estudo. Eu não tenho, a esta altura, dúvidas de que a realidade seja virtual. Eu nem vejo diferença entre algo que é virtual e algo que é real. E, na verdade, pouco importa, como essas crianças disseram. O pouco importa. Por quê? O que é real para você? Real para você é o que você percebe, o que você interpreta e o que você aprende com aquilo que você experiencia. Ponto. Fora isso, não tem nenhuma importância. Então, esse ponto, porque o Keanu Reeves provavelmente já se aprofundou com a idade que ele tem, com a vida que ele tem, pelo fato de ter estado envolvido no filme Matrix também, ele deve ser uma pessoa um pouco mais desperta que a média. E ele está surpreso de ver a facilidade que essas crianças não têm com essa preocupação. Porque em 1990 o filme Matrix chocou muita gente, porque punha em questão a nossa própria realidade. Da mesma forma que você olha para o filme e vê que os caras estão vivendo numa realidade da caverna, né, e não na realidade maior, você se põe a questionar, porque aquilo é uma grande metáfora, quão profunda, quão real é a sua realidade. E aí você tende a avaliar uma realidade que você estava vivendo como não real, dentro de uma realidade mais profunda que provavelmente vai ser real. Mas é assim, tudo aquilo que você alcança, seja a realidade mais superficial ou a realidade mais profunda, para você vai ser a experiência real que você está conseguindo levar, que está conseguindo perceber, está conseguindo aproveitar, está conseguindo viver, aproveitar bem ou mal, né? Mas o que você experimenta é a sua realidade. Se ela é feita de papel, se ela é feita de átomos como tijolinhos, ou se ela é feita de informação, pouco importa desde que você desperte para o fato de para que serve a realidade, o que é a realidade, qual é o seu propósito. Seu propósito aqui é aprender, crescer, evoluir, amadurecer na direção do amor, saindo do medo e do caos e da autoentropia na direção do amor, da compaixão, do compartilhamento, da ajuda,
da preocupação com o outro, não egoísta, do amor. É isso. Esse é o propósito da vida. Tem, eventualmente, coisas mais específicas aqui e ali, mas, na dúvida, esse é o grande propósito. É experimentar e, dentro da experiência, aprender, extrair sumo disso. Você não está passando por experiências por passar. É claro que você também pode aproveitar, também pode se divertir, mas tem que estar atento sempre para o conteúdo de aprendizado, para o potencial de crescimento. É isso que estamos fazendo aqui. E a juventude, provavelmente, vai ter mais facilidade em lidar com isso da realidade ser virtual, entender que se ela é virtual, ela vem gerada por alguma coisa e percebida por alguém, e que as experiências são reais, independente de como ela é gerada. Então isso talvez facilite a compreensão nessa direção. Não quer dizer que eles, na idade que estão, já estão despertos. Eles estão com facilidade de não ter resistência para este conceito da física digital, para este conceito da virtualidade. Tá bom? Então era isso aí. Espero que isso ajude a esclarecer algumas dúvidas e seja útil para você. Fiz este vídeo em função dos comentários que acabou levantando a postagem sobre o filme Matrix, dessa entrevista com o Keanu Reeves, tá bom? Então, um bom dia para você.